A questão de coisas sobrenaturais, como, por exemplo, os milagres de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Lázaro, a cura de um leproso, a multiplicação dos pães e peixes, a parada do sol nos dias de Josué, o machado flutuar nos dias de Eliseu, o veneno ser tirado da comida por um pouco de farinha que Eliseu jogou ali. A questão sobre as coisas sobrenaturais, o dilúvio, é que elas são intervenções que Deus faz na própria ordem natural das coisas que o próprio Deus estabeleceu. Então nós não podemos imaginar que nós encontraremos paralelo ou a compreensão de como os milagres de Deus acontecem. Eles estão, em grande medida, acima da nossa compreensão. Os milagres comuns, se essa expressão é contraditória em si mesma, os milagres comuns, isto é, a provisão de Deus sobre o mundo, sobre as nossas vidas, isso obedece às leis que o governador, o legislador do universo fixou, e aí a coisa acontece, como diz o versículo 22, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. É a ordem natural das coisas. Mas as intervenções de Deus pertencem a uma outra ordem, pertencem a uma ordem sobrenatural. No caso especificamente do dilúvio, a opinião geral no mundo hoje é que isso é uma história, na melhor das hipóteses, é uma história exagerada. Foi uma espécie de inundação que aconteceu lá na bacia mesopotâmica, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, e deve ter tido alguma proporção, mas essa proporção aqui, impossível. Basicamente, o consenso, a opinião do mundo, o consenso do mundo sobre isso é que é um mito, uma história escrita com fins narrativos e com objetivos bem específicos no que diz respeito a causar uma certa impressão nas pessoas. Nossa resposta é exatamente como eu disse há um minuto atrás. É que a ordem natural das coisas é uma e a ordem sobrenatural é outra. E quando você conclui a história, o registro, o relato bíblico do que aconteceu, você conclui com um juramento que Deus faz. Deus diz: não tornarei, versículo 21, a amaldiçoar a terra por causa do homem. No versículo 9, especificamente, Deus diz que não vai mandar outro dilúvio sobre a terra. E tendo Deus dito isso, a certeza que eu tenho, capítulo 9, versículo 11, a minha aliança que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio. Então, veja bem, pense comigo, a razão por que nós podemos saber que o dilúvio aconteceu é porque ele nunca mais aconteceu. Quer dizer, aquele que o fez jurou que ele não se repetiria, e o fato de que ele nunca se repetiu na história ressalta sua origem sobrenatural, mas ressalta também que o Deus que o trouxe foi o mesmo Deus que jurou que isso não aconteceria novamente. Nós não estamos falando de uma coisa que tenha qualquer proporção. Inundações acontecem até hoje. Como poderia Deus ser fiel se o dilúvio era uma inundação, e ele disse que não aconteceria, e as inundações continuam acontecendo? O dilúvio não foi inundação. Nós estamos tratando aqui, meus queridos, com algo diferente de um acontecimento normal. Nós estamos falando de um acontecimento sobrenatural, cujo escopo, sentido é um. Deus julgou a humanidade. O dilúvio foi o juízo de Deus sobre o mundo. E deixa eu lhe dizer, não que eu quero recapitular essas defesas do dilúvio a cada domingo, mas deixa eu lhe dizer, Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, sabedor de todas as coisas, atestou, confirmou que isto aqui aconteceu. E uma das coisas que ele fez não foi só confirmar isto, mas foi nos dizer que aquilo que aconteceu séculos atrás era um sinal de algo que acontecerá no porvir, meu desejo breve por vir. Ele disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Talvez seja isso, talvez seja isso. O mundo diz que não teve Noé, para nos dizer também que Jesus um dia não virá, mas virá. Nós temos visto então, ao longo de alguns domingos, essa catástrofe. O julgamento de Deus foi uma catástrofe. O número de pessoas que morreu é inimaginável. A terra era diferente em tudo antes do dilúvio.
Não vou entrar em detalhes, eu já tenho recomendado vocês lerem a respeito disso, sobre os cientistas criacionistas, sobre as defesas inteligentes, as apologéticas científicas do dilúvio, matéria interessantíssima, mas que não converge com o fim do púlpito, com o propósito desta mensagem. O púlpito serve para afirmar, isto aconteceu, e para que a gente pense juntos no que isto significa para nós. O dilúvio foi terrível. Você consegue imaginar o que era estar dentro da arca? Cercado pelos sons, cercado pelas impressões do mundo se desfazendo ao redor. Você consegue imaginar? Permita-me explorar as veias da imaginação aqui. Foi Deus que fechou a porta, porque se Noé tivesse fechado a porta, talvez humanamente ele abriria, mas Deus fechou a porta, e as pessoas em algum momento batendo à porta, do lado de fora, aqueles todos que foram ceifados. E eu disse na última mensagem que dentro da arca era quente, úmido, mal cheiroso, trabalhoso, difícil de suportar, mas era muito melhor do que lá fora. Agora, minha mensagem para vocês esta noite é uma mensagem simples, 2 pontos apenas, mas me fixando num ponto. O dilúvio foi terrível, mas acabou. Depois que os propósitos de Deus para aquela catástrofe tinham se realizado, o próprio Deus mandou as águas baixarem. Aquelas 8 pessoas que foram poupadas pela graça de Deus, foram poupados até o fim. Tudo foi arranjado, tudo foi disposto pela providência sábia de Deus. E isto, meus irmãos, é algo sobre eles, é algo sobre Deus, é algo sobre nós. Se nós temos lições no dilúvio, nós temos lições no seu término também. Em primeiro lugar, o Deus que se lembra. Em primeiro lugar, o Deus que se lembra. Diz o versículo 1 do capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estavam com ele na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Note essas palavras. E lembrou-se Deus. E lembrou-se Deus. Enquanto eu lia, estudava, preparava essa mensagem, eu tentava colocar em palavras, mas encontrei um texto do saudoso Warren Wiersbe, um homem que escreveu dezenas de livros maravilhosos. E o Wiersbe, muito mais sábio, muito mais emancipado espiritualmente, colocou muito melhor do que eu jamais conseguiria colocar. Então eu vou ler para os irmãos o texto de Wiersbe, um devocional. Ele diz: quando você está passando por uma tempestade da vida, é fácil você se sentir esquecido. Eu penso que Deus se esqueceu de mim, disse uma pessoa da minha igreja que eu estava visitando no hospital. Aquela irmã muito bem sabia que Hebreus 13:5, Deus diz que não nos deixará nem nos abandonará, mas em seu coração ela se sentiu abandonada e esquecida. Sozinha no leito do hospital, ela se perguntava: onde está o meu Deus? Quando é que essa tempestade vai terminar? Sentir-se esquecido é uma emoção normal, humana, que a maioria de nós, a totalidade de nós, deve ter experimentado em algum momento da vida, quer você admita isso ou não. O próprio salmista, no Salmo 10, diz: por que estás longe de mim, Senhor? E o próprio apóstolo Paulo, um homem amadurecido na fé, um servo experiente de Deus, em 2 Coríntios 1:8, diz que passou por tal dificuldade, que achou que aquilo iria lhe custar a sua própria vida. E o próprio Jesus, quando estava lá, ele que inclusive viveu todas as provações deste mundo, quando estava lá pendurado na cruz como nosso representante, como nosso substituto, disse: meu Deus, por que me abandonaste? Sentir-se desolado não é incomum para o povo de Deus, mas o povo de Deus se lembra das verdades bíblicas que dizem que Deus está no seu trono e que Ele não se esquece do seu povo.
Quando Gênesis 8:1 nos diz que Deus se lembrou, não está nos dizendo que Deus se esqueceu. Veja que interessante. Não é que Deus se esqueça, porque Deus não se esquece de nada. É incompatível com a onisciência, o esquecimento, a amnésia. Não. Ele que conhece o fim desde o começo. Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou em Gênesis 8:1, esta expressão, esta linguagem, esse linguajar humano, quer dizer que Deus voltou seus olhos, que Deus deu a sua atenção, que havia chegado o tempo, pelo próprio Deus determinado, para cumprir a sua promessa e para agir em favor dos seus. Por exemplo, a promessa de Deus em Hebreus 10:17 é que não se lembrará mais dos nossos pecados. Isso não quer dizer que Deus sofra de amnésia seletiva. Quer dizer que Deus decidiu que Ele não vai deixar que esses pecados fiquem entre Ele e nós. Sendo onisciente, é certo que sabe tudo o que fizemos, mas por causa de nossa fé em Jesus, os nossos pecados foram esquecidos por Deus. Deus lida conosco como se aqueles pecados nunca tivessem sido cometidos. Deus não se lembra desses pecados contra nós. Lembrar-se significa agir em favor de outro. Deus se lembrou de Abrão e tirou Ló da destruição de Sodoma. Deus se lembrou de Raquel e de Ana e deu a ambas um filho. O Senhor se lembrou do povo de Israel e os tirou da escravidão do Egito. Lembrar quer dizer uma promessa feita anteriormente por Deus e que agora Ele declara que chegou a hora de cumpri-la. Noé, sua família, os animais que estavam lá dentro da arca há tanto tempo, Warren Wiersbe diz, já cansados uns da cara dos outros. Mas testados quanto à sua paciência uns com os outros, não há registro de que Deus falou, sabia disso? Leia miúde, leia devagarzinho. Deus falou com eles para entrar na arca e passou 1 ano e tanto até eles ouvirem a voz de Deus de novo. Silêncio. Tá? Então talvez alguém tenha pensado, Deus se esqueceu de nós. Deus nos colocou dentro deste barco. Deus está aí julgando a humanidade. Nós ouvimos os gritos. Nós vimos, se era possível ver, não se sabe. Melhor imaginar que não era possível ver, né? Porque estava lá do lado de fora. Talvez uma vez que houve um silêncio tão grande, eles pensaram, Deus se esqueceu de nós aqui dentro. Talvez o medo tenha passado pelo coração deles, de que Deus não se importava mais com eles. Mas Deus se lembrou de Noé e da sua família, e Deus os poupou. Ainda estou no texto de Warren Wiersbe. Nós podemos ter certeza de que Deus não se esquece do seu povo. De que Deus não abandona o seu povo, não só por causa das promessas que Ele tem feito, mas por causa de quem Ele é. Deus é amor e onde há amor existe fidelidade. Ele não pode negar a si mesmo, nem sua palavra, porque Ele é um Deus fiel, um Deus que não muda, um Deus que não se arrepende, um Deus imutável porque é perfeito. Nós podemos depender dEle. Seja qual for a tempestade que estamos atravessando, não importa como nos sentimos, Deus não se esquece dos seus. Ou seja, quando o texto bíblico diz que Deus se lembrou, não quer dizer que Deus se esqueceu. É um linguajar humano que introduz a ideia de que um tempo que Deus tinha determinado estava se concluindo.
prestes a iniciar um outro tempo, um outro propósito que o próprio Deus tinha determinado. Você nunca se perguntou o que é que Deus estava fazendo durante esse 1 ano e tanto, não? Se você quiser ler o comentário do pastor Itamir Neves, que esteve conosco recentemente sobre o livro de Gênesis, você vai encontrar uma exploração desse tema muito interessante. Eu vou responder sucintamente. Deus estava refazendo a face do mundo. E eu imagino que isso deve dar bastante trabalho. Então ele os colocou a salvo lá, bem providos. Alguns desses cientistas criacionistas e que creem no dilúvio, dizem que é possível que toda aquela limária estava numa espécie de hibernação. Faz sentido na minha cabeça. Deus os colocou a salvo e partiu para o seu trabalho, fazendo tudo, e agora chegou o momento. Esta é a lição, não se perca nos detalhes, não. Agora chegou o momento em que Deus trouxe um novo propósito, que Deus vai introduzi-los num novo mundo. E dá para a gente imaginar eles descendo da arca, se é que eles tinham cantor cristão, não tinham, né? Mas eles descendo da arca e cantando algo parecido com: Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Pela graça de Deus, eles sobreviveram. Meus irmãos, a história que está contada de Gênesis capítulo 6 até o final do capítulo 9, é que a graça de Deus provê um escape quando a justiça de Deus traz um juízo. Esta mensagem que não pertence só aqui, é uma mensagem que está em toda a Bíblia. Deus tem prometido que vai julgar este mundo, sabia disto? Sabia que Deus vai julgar este mundo? Que Deus garante na palavra dele. O mundo vive como se isso nunca fosse acontecer, mas Deus garante na palavra dele que julgará este mundo. Mas Deus também tem dito na sua palavra que a mesma graça que poupou 8 vidas, colocando-os dentro da arca a salvo, é a mesma graça que hoje chama algumas pessoas deste mundo para que venham ao Senhor Jesus Cristo e encontrem nele a proteção. Por isso nós cantamos tanto hoje sobre abrigo, sobre refúgio. Nós nos refugiamos em Jesus Cristo. E nele, refugiados, o juízo se abaterá sobre o mundo. Sim, disso não há dúvida. Mas assim como 8 pessoas não foram tragadas no dilúvio, tampouco os crentes, os servos de Jesus Cristo, serão consumidos no julgamento que ainda virá. A graça nos poupará, irmãos. Bendito seja o nome do Deus que nos poupa, do Deus que nos salva, do Deus que nos livra. Foi pela graça que Noé foi salvo, foi pela graça que ele foi preservado da decadência ao seu redor, foi pela graça que ele foi avisado, foi pela graça que ele foi provido para poder abraçar uma empreitada tão grande quanto construir aquele barco gigante. Pela graça. Imagine, só imagine, eu fiquei pensando nisso alguns dias essa semana, se aquele barco, a água escoando, se aquilo batesse na quina da montanha e fosse capotando abaixo. A graça de Deus fê-los pousar sobre as montanhas do Ararat. E a minha imaginação me mostrou, minha imaginação, que as águas os sustentavam, mas por debaixo estava a mão de Deus conduzindo. Tudo pela graça, irmãos. A graça vai introduzi-los num novo mundo. Tudo começando com estas palavras: e lembrou-se Deus de Noé. Sabia que Deus se lembra de você também? Eu disse que a minha mensagem hoje é simples, é quase um devocional. É um devocional. Sabia que Deus se lembra de você também? Com que frequência na vida as tempestades, embora nossas tempestades não se possam comparar, elas ficam pálidas de qualquer comparação com o dilúvio. Mas com que frequência nós também pensamos que Deus se esqueceu de nós ou somos tentados a pensar? Quantas vezes na vida, se nós somos muito bem doutrinados, nós nunca diríamos estas palavras, mas os sentimentos estão lá, como se tivéssemos sido abandonados por Deus. Deus lembrou-se de Noé, Deus lembra-se de nós também. Deus não se esquece de nós. Se você está vivendo uma tempestade da vida, louve a Deus, porque Ele sabe o tempo que ela tem que durar. Confie em Deus, porque Ele sabe a intensidade, Ele sabe qual o propósito, o que Ele está querendo trabalhar no seu coração e por meio daquela situação.
mas esquecer-se de nós, não. Isso Ele não faz. Olha esse texto lindo de Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Eu amo esse texto há muitos anos. Então aqueles que temeram ao Senhor, falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele. Para quem? Para os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. Se você é um servo de Jesus Cristo, o seu nome está escrito neste memorial que existe lá diante de Deus. E eles serão meus, versículo 17, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim, naquele dia, tá? O dia do juízo. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. É maravilhoso, irmão, esta verdade. Nós podemos ser tentados a nos sentir amedrontados diante das tempestades da vida, e com que frequência elas nos atingem. Com que frequência? Muitas vezes nós ficamos até despercebidos, desavisados do quanto elas podem ser, quanto pode haver de espiritual envolvido nelas. Na minha experiência, talvez na sua também. Toda vez que eu estava próximo, que eu tenho estado próximo a viver algo para Deus, um momento marcante, um feito especial, algo marcante para Deus, vem logo uma dificuldade. Vem logo, mais do que uma dificuldade, um ataque direto do inimigo das nossas almas, nos querendo amedrontar, nos querendo aterrorizar, nos tentando encher o coração de desolação. O objetivo não é pessoal, não é nada em primeira pessoa. É porque se ele atinge o servo, ele atinge a obra. Ele consegue comprometer o êxito dos propósitos de Deus que o inimigo odeia com todo o seu coração maldito. Então fica para nós um recado precioso. Existe um memorial diante de Deus para os que o temem, para os que se lembram do seu nome. E naquele dia, diz o Senhor, poupá-los-ei, serão para mim joias, preciosos de valor. Outro texto que fala sobre isso é Hebreus capítulo 6, verso 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Outro texto, 2 Crônicas 16, verso 9, como eu amo este versículo, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Você se lembra quando surgiu o Google Earth? Foi 2008, não foi? 2009, por aí? Foi. Deve ter sido. 2010 no máximo. Você tinha que baixar o software. Era pesado, meus computadores, tadinho, o meu computador fraquinho, gemia, suava, até desligava, a ventoinha até travava. E aí você baixava aquele negócio. Eu não sei, o seu computador era bom, mas o meu, eu movia a tela, levava uns 2 minutos para o negócio poder processar. Google Earth. E aí a gente tinha lá o mundo inteiro na mão. Você podia ir e girar o mundo e dar o zoom, e você poderia ver o Coliseu, as pirâmides do Egito, você poderia ver a Torre Eiffel, você poderia ver a Torre de Pisa, você poderia passear pelo mundo. Mas a primeira coisa que eu fiz quando abri o Google foi ver primeiro a minha casa. E depois eu saí procurando a casa dos meus primos, das minhas tias, não é isso? Desculpe a comparação muito tosca, mas o amor atrai o olhar. O amor atrai o olhar. Nós olhamos para aqueles que amamos. Nós olhamos, o nosso olhar é atraído por tudo que nos é importante. Então leia novamente 2 Crônicas 16, 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. O amor atrai o olhar.
Deus constantemente zela pelos seus servos. Deus olha pelos seus servos. Deus não se esquece de nós. 2 Timóteo 2,19, versículo que nos diz: o Senhor conhece os que são seus. Meus irmãos, pelas portas desta casa de oração hoje, entraram algumas centenas de corações. Só Deus sabe o que tem pesado sobre o seu coração. Alguns preocupados com uma crise conjugal, aflitos com uma crise financeira, preocupados com o futuro dos seus filhos, angustiados com uma situação tão problemática que se levantou em sua vida. Outros experimentando uma tristeza prolongada, uma solidão, uma dúvida a respeito do que é a sua vida e para onde isso tudo está indo. Tantos corações aqui, tantas situações. Para todos nós vale esta verdade: o Senhor não se esquece dos seus servos. Deus não se esquece de nós. Louvado seja o seu santo nome. E a segunda coisa que eu quero ver com vocês esta noite, queridos, é sobre o Noé que oferece holocaustos. E sobre como essas duas imagens combinam-se diante de nossa própria experiência, muito embora nossas tempestades não se comparem com o dilúvio que aconteceu. Mas elas se combinam, as lições para a vida estão aí. O texto nos diz no versículo 20, assim que desceu, que Noé edificou um altar ao Senhor. Nós imaginaríamos, talvez eu ou você, pai de família, o chefe, o cabeça da casa, tendo que tomar providências, que a primeira coisa que nós iríamos fazer é, descemos desta arca, o que é que nós vamos ter para comer, água para beber, onde é que nós vamos morar, nós precisamos tomar algumas providências. É natural, é automático até. Mas aqui o texto bíblico nos fala de Noé como sendo um homem diferente de nós, e exemplar para nós, porque ele tinha as prioridades corretas. Dormir, nós podemos dormir na arca, já dormimos tanto tempo. Água, tem água à beça aí, olha a quantidade de água. Comida, Deus tem provido, continuará a prover. A primeira coisa que Noé se preocupou foi edificar um altar. Ele não saiu descendo, pulando para fora daquele barco úmido, daquele barco lotado, daquele barco mal cheiroso, daquela situação incômoda que se prolongou. Ele não saiu pulando de alegria, dizendo, finalmente, eu estou livre desse negócio. E pedindo uma licença de uma semaninha daqueles outros 7, só para ele descansar a cabeça. Prioridades, irmão. A primeira coisa que a Bíblia nos diz que Noé fez foi edificar um altar e oferecer holocaustos ao Senhor. Nós poderíamos mencionar que Noé, isso é importante eu falar assim, Noé é citado em toda a Bíblia. Então, longe de nós a ideia de que esse homem não existiu de verdade. Noé é citado em Gênesis, em Isaías, em Ezequiel, no Novo Testamento em Mateus, em Lucas 2 vezes, e em Lucas a primeira citação, Lucas 3,36, é numa genealogia. Então não dá para imaginar que existe alguém na Bíblia imaginando que esse homem não existiu de verdade. Hebreus, 1 Pedro, 2 Pedro, e a Bíblia nos fala de algumas características dele. Veja, a sua justiça, a sua retidão, andava com Deus, tinha temor no coração, obediente, irmão, num nível que a gente nem imagina, porque era obediente diante do desconhecido, pregador da justiça. É verdade, a gente fica tímido de falar de Jesus, mas não era um pregador da justiça, fiel a Deus, paciente. Você não lê o texto da história, vai passarinho, volta passarinho, conta 7 dias, solta outro, pega de novo, espera mais um tempo, depois que ele viu que a coisa estava boa, ele deu mais um mês ainda, paciente. Se fosse a gente, hein? Ah, meu amigo, a gente ia meter o pé na lama logo, porque nós estamos querendo sair dali. Depois a gente resolve. Fazer umas palafitas enquanto a água desce. Paciente, humilde, portanto, manso,
sábio. A Bíblia nos coloca Noé como um exemplo para nós, mas como eu estou enfatizando, um homem que tinha as prioridades corretas. Qual era o sentimento, a intenção desses holocaustos? Em primeiro lugar, consagração. Em primeiro lugar, consagração. A palavra hebraica, olá, é o que está escrito aí em hebraico, olha que bonito. Olá, olá, traduzido aqui como holocausto. É traduzido por vezes como oferta queimada, mas é uma palavra um pouco difícil de traduzir para qualquer idioma. É a ideia de levantar. O verbo vem do verbo levantar. E a ideia era a pessoa levantando a oferta, sim, e a fumaça subindo depois que a oferta era queimada. O ponto específico onde isso representa consagração é porque era uma oferta completa. Havia ofertas que a pessoa ficava com parte da carne, havia ofertas que o sacerdote ficava com parte da carne, mas o holocausto era o animal inteiro sacrificado, o animal inteiro queimado, e isso representa uma coisa, representava naquele contexto: eu estou me entregando por inteiro a Deus. Eu estou me entregando por inteiro a Deus. É natural nós pensarmos que significava também gratidão. Gratidão pelo reconhecimento de que foi pela graça de Deus que eles foram libertos. Primeiro de tudo isto. Gratidão ainda mais, queridos, porque eles receberam uma graça imerecida. E para eu colocar aqui alguma dimensão maior no seu contexto, é porque quando o dilúvio veio, não restavam quase pessoas fiéis no mundo. Então esse gesto torna-se profundamente simbólico, representativo. As pessoas tinham abandonado a adoração a Deus, mas a primeira coisa que Noé faz é dizer: Senhor, o teu louvor nunca se silenciará. Nós vamos começar esta nova vida neste novo tempo, louvando o Senhor. Daqui a pouco eu falo sobre a terceira conotação. Eu preciso pensar com vocês um pouco sobre a primeira e a segunda. Consagração. Gratidão. O livramento que nós recebemos de Deus por meio do sangue de Jesus é infinitamente maior do que o livramento que eles receberam por meio da arca. Você sabe disso? Quanto existe em nosso coração? Esta é a pergunta. Quanto existe em nosso coração de reconhecimento de tão grande salvação? Quanto existe em nosso coração de querer corresponder a Deus com consagração? Quanto existe em nosso coração de gratidão ao Senhor? Irmão, eu estou falando de uma coisa, mas todos nós aqui sabemos que o nosso arroz, que o nosso feijão vem da mão de Deus. Mas quando é que a gente realmente lembra disso? Quando a gente senta à mesa. Às vezes a gente esquece de orar, não esquece? Ou quando oramos rápida, repetidamente, porque estou com fome e quero comer. Mas se não fosse a bondade de Deus, esse reconhecimento, eu estou citando uma coisa pequena. Não oramos no restaurante porque é chique o restaurante, o que vão pensar de mim? Não oro no avião porque a pessoa do meu lado, na hora que serve o lanche, ela vai achar que eu sou um esquisitão, ela vai pensar que eu sou um fanático. Não oro na casa do meu amigo incrédulo porque vai ficar chato, né? Vai ficar chato. E está servindo lanche lá, vou parar para orar. Essa é a diferença entre Noé e nós, prioridades. Saber quem queremos agradar. Não, eu quero agradar o meu estômago, me dá aqui que eu estou com fome. Não, eu quero que as pessoas aqui nesse restaurante chique pensem que eu sou chique, igual eles. Deus, depois eu oro, tá bom? Eu lembro de ter convivido com um colega da igreja que nunca orava para comer, eu achava aquilo estranho, eu era chato. Hoje eu sou muito menos chato, não pense. Eu era chato a beça. Aí dizia que ele orava todos os dias à noite, agradecendo por tudo que comeu.
Eu falei, Jesus não fazia assim não. Eu era chato, eu falei, Jesus não fazia assim não. Jesus orava para cada refeição. Não é verdade? Não é isso que você lê na Bíblia? Não pense que eu estou pregando sobre orar antes de comer, não, mas esta é uma boa aplicação. Eu estou falando sobre aquilo que envolve tudo da nossa vida com Deus. O reconhecimento de que nós fomos salvos por um Deus gracioso. E não somente este grande livramento, mas que Deus nos tem sustentado e livrado ao longo de toda a nossa vida. Então nós precisamos reconhecer, e o reconhecimento disso é a consagração das nossas vidas ao Senhor. Foi isso que Noé fez. A primeira coisa que ele fez ao descer foi oferecer um altar, uma oferta que representava a consagração, dizendo: Deus, nós vamos te servir. O mundo foi julgado porque abandonou o Senhor, nós não te abandonaremos. E um reconhecimento de que Deus era digno de gratidão e de louvor por causa de sua grande salvação. Sabemos o que é isto. Sabemos o que é isso, nós somos iguais. Iguais àquele homem, eu já contei aqui algumas vezes. Conta-se que um homem prendeu o pé no dormente, no trilho. Sabe o que eu estou falando? Não é aqueles dormentes da linha do trem, ele prendeu o pé debaixo do dormente. E para o seu desespero, ele começou a ouvir o assovio da máquina vindo. E puxava o pé e nada, e puxava o pé e nada, e ele começou a fazer várias promessas para Deus, dizendo: Deus, se o Senhor me ajudar a tirar meu pé aqui, eu vou dar uma oferta para a igreja, e puxava e nada. Deus, se o Senhor me ajudar a tirar o pé daqui, eu vou ao culto todo santo domingo, e puxava o pé e nada. Eu vou ser batizado, nada, eu vou ser membro da igreja, nada. E depois que ele tinha feito 1 milhão de promessas, ele conseguiu puxar o pé e disse: ó Deus, não precisa se preocupar não, que eu já tirei. Quem faz igual? Quem faz igual? Deus, como eu preciso do Senhor agora. Pronto, escapei dessa. Obrigado, Deus. Te vejo ano que vem. Te vejo no próximo culto de Natal, de Páscoa, sei lá. Reconhecimento, irmão. Consagração. Gratidão. É isso que esses holocaustos significam. E em terceiro lugar, eles significam expiação. E a expiação era uma conotação não tão óbvia, mas por outro lado bastante clara, não é difícil de ver. Noé aprendeu a oferecer sacrifícios com seu pai, e o seu pai com seu avô, e o seu avô com o seu bisavô, e assim subindo a linha até Sete e Adão. Ou seja, o sacrifício aqui era aquele sacrifício lá do começo de Gênesis 3, de Gênesis 4. Era o sangue substitutivo pelo pecado. Só um parênteses, o mesmo parênteses de sempre. Noé aprendeu a fazer altar com o pai, que aprendeu a fazer sacrifício com o avô, que aprendeu a fazer holocausto com o bisavô, e assim subindo até Noé, quer dizer, até Adão. E os nossos filhos, eles estão aprendendo o que sobre nossa adoração? Eles estão aprendendo a cantar conosco, estão aprendendo a orar conosco, estão aprendendo a ler a Bíblia conosco, estão aprendendo a frequentar a casa de Deus com dedicação, estão aprendendo que o culto é importante, estão aprendendo que as coisas de Deus são importantes. O que eles estão olhando na sua vida, papai, mamãe? O que os seus filhos estão vendo em você? Eles estão vendo? Não pense que eles vão fazer o que você fala, eles vão fazer o que você faz. Mas o ponto é o mesmo. Aqueles holocaustos eram constantes lembranças, por isso expiação, da necessidade de perdão, da necessidade de um Salvador que viesse. Fundamentalmente, eles eram um sacrifício, uma substituição pelo pecado. E a segunda humanidade, entre aspas, é uma continuação da primeira. Veja que a questão é tão séria que capítulo 8, versículo 21, nos diz: o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque as águas do dilúvio lavaram todo o pecado. Não. Porque agora eles aprenderam a lição. Não. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Então o sinal já foi dado. Você pensa que o dilúvio é equivalente ao inferno? Você pensa que o dilúvio é equivalente à condenação divina? Nada. Era um sinal apenas. Um sinal gigante. Apenas um sinal.
um sinal que devia induzir ao temor. Os holocaustos aqui oferecidos tinham algo a ver com o reconhecimento do pecado e da necessidade de salvação. Então nós temos aqui, assim que desceram da arca, algo que aponta para a cruz do Calvário, onde Jesus foi o sacrifício de nós, porque Jesus é o Cordeiro de Deus, João 1:29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício do Calvário não admite repetição, mas existe espaço na nossa vida para aprendermos esta lição de construir o holocausto. O coração de todo servo de Deus, poupado, livrado, você escapou do julgamento por vir, glória a Deus por isso, mas agora você vai viver a sua vida liberta do poder escravizador do pecado, por meio da graça que nos é provida em Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor. O altar lá significava consagração, significava gratidão e significa para você o dever e o poder de buscar viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida purificada da maldade e do mundanismo, uma vida que agrada a Deus. Para concluir, queridos, quanto mais você pensar no dilúvio, no tamanho, na catástrofe, mais você vai ficar impressionado com o tamanho do julgamento que Deus desferiu sobre a humanidade. Mas enquanto Deus julgava a humanidade, Deus também poupava e preservava aqueles que acharam a sua graça. O grande livramento do dilúvio é algo parecido com a salvação, mas é menor, sabia? Parece grande, e é, mas é menor do que a salvação que Deus te deu pelo Evangelho de Jesus Cristo. Deus lembra-se de nós, irmãos, em meio a grandes devastações e também nas tempestades da vida. Ele é o Deus que se lembra, louvado seja o seu santo nome. Noé edificou um altar, consagração. Como nós temos nos consagrado ao Senhor? Nós que escapamos de um julgamento 1000 vezes pior, como nós temos nos consagrado ao Senhor? Gratidão, quanto da gratidão pela salvação envolve os nossos cânticos, envolve a nossa vida cristã, nossa oração. A expiação, que para nós representa uma coisa, aquilo que Cristo já pagou, mas cujo poder nós diariamente vivemos, consagrando-nos para Deus. Para Noé, Deus deu a arca, para nós, Deus deu Jesus. Muito maior livramento, muito maior escape, muito maior salvação. Guarde então no coração, Deus se lembra de nós. E guarde no coração também isto aqui. Se eles que foram libertos por um livramento menor do que a salvação que nos foi dada, construíram um altar para homenagear Deus e honrá-lo, o que nós que recebemos uma salvação muito maior, não devemos igualmente ao Senhor oferecer. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nossos cânticos hoje, nossas leituras, e esta leitura maior e principal de Gênesis 8, nos falam, ó Deus, da proteção que Tu deste a Noé e a sua família, enquanto tudo aquilo acontecia do lado de fora da arca e ao redor deles. Nós louvamos a Deus que é o protetor dos crentes. E nós, Senhor Deus, adoramos a Ti, porque Tu tens sido o nosso refúgio por meio do sangue que Jesus derramou na cruz. Deus eterno, que conforto para o nosso coração ler que o Senhor não se esquece dos Teus servos. Maravilhoso Deus, ajuda-nos a guardar no coração e levar para a vida a lição do homem que sobreviveu e primeiro de tudo fez um altar ao Senhor.
Dá-nos, Deus, uma compreensão de como nós devemos a cada momento prestar ao Senhor todo o nosso respeito e amor e reverência. Se nos sentimos, ó Deus, envergonhados e tímidos de honrar o Senhor publicamente, limpa o nosso coração desses sentimentos. Dá-nos, Senhor Deus, uma grande liberdade em Cristo, para por todo lugar, até com os desconhecidos, demonstrarmos alegria e gratidão por ter Jesus Cristo em nossa vida como nosso Senhor e Salvador. Deus, nós queremos levar isso aqui a sério e pedimos que o Senhor nos dê graça para dar ouvidos à Tua palavra. Misericordioso Deus, obrigado por este culto. Obrigado, Senhor, por cada pessoa aqui presente. Os membros desta igreja, os que estão nos visitando esta noite, obrigado, Senhor. E ao deixarmos esta casa, pedimos que o Teu favor nos acompanhe, Senhor. Que o Senhor nos dê a Tua bênção. Que a graça do Senhor seja conosco. Que o Senhor, ó Deus, nos guarde na Tua presença de amor. Que o Senhor nos proteja de todos os perigos e males. Que o Senhor queira, ó Deus, bondosamente prover para as nossas necessidades. E Te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos permitiu estar aqui, adorando o Senhor e recebendo a mensagem da Tua palavra. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os servos do Senhor, hoje e a cada dia, até ao dia em que Jesus Cristo virá para nos buscar. E que assim seja, em nome de Jesus. O povo de Deus diz: amém. Amém.